Olá, alunos, sejam muito bem-vindos. Eu sou o seu professor, Dr. Guilherme Câmara. Hoje eu vou estar falando aqui para vocês sobre o tema de epidemiologia ocupacional. Sejam muito bem-vindos. Espero que a aula seja proveitosa para vocês. Bom, esse que é o meu tema, epidemiologia ocupacional. Eu sou o professor Guilherme Ribeiro Câmara e vou falar um pouquinho aqui para vocês sobre esse assunto. Bom, primeiro eu queria me apresentar, né? Eu sou médico do trabalho, sou mestre em saúde pública, tenho residência médica em medicina preventiva e social, sou perito judicial, eu tenho especialização na área de medicina do trabalho e medicina sanitária, que são os RQEs 8630, 8631, e tenho experiência de trabalhar em diversos ramos de atividade econômica, indústria, siderurgia, mineração, serviços de saúde, coordenador de PCMSO. Então, assim, o que eu vou trazer para vocês é um tema, esse da epidemiologia ocupacional, mas exatamente buscando uma aplicação bem prática nessa realidade do que é o trabalho do médico do trabalho aí nas rotinas das empresas. Eu vou dividir essa apresentação com o seguinte cronograma, que é, eu vou falar um pouco da questão da epidemiologia em geral, vamos adentrar aí sobre a questão da epidemiologia ocupacional. Vou falar então hoje da relevância do tema da epidemiologia exatamente no contexto aí já das atualizações da NRs, no sentido assim de mostrar um pouco da importância da evidência que hoje a epidemiologia está tendo e até de uma forma do aluno valorizar e imaginar como que essa área pode ser útil no seu dia a dia. Então, a gente fala aí um pouquinho da epidemiologia ocupacional e o novo PCMSO. Vamos falar aí das bases de dados para análise epidemiológica também, uma questão bem prática e objetiva de como você vai aplicar alguns desses conceitos epidemiológicos bem na prática, na rotina do seu dia a dia. E para isso, né, eu vou falar um pouquinho de algumas ferramentas epidemiológicas para exatamente trazer essa aplicação prática e com certeza tornar essa aula um pouco menos teórica e bem objetiva para te ajudar aí na sua rotina. Tá? Então, nós vamos ter o módulo 1 e 2 nessa apresentação da aula, né, que a gente espera aí dividir essa aula de 30 minutos, 6 módulos, para você ter contato com esse tema da melhor forma possível. Então, vamos lá. O que é epidemiologia? Então, assim, eu gosto muito, assim, para falar de um tema, a gente buscar assim alguns fundamentos históricos, que exatamente a história vai trazer para a gente o contexto de o porquê que essa área fica tão importante para nós profissionais de saúde. Então, falando aí desde... a gente tem muitos exemplos, né? Então, assim, é fácil falar de epidemiologia e aplicar isso na história das doenças ou da saúde em geral, porque muito da história que a gente explica hoje da saúde e da medicina, elas têm uma origem de algum estudo, de alguma prática epidemiológica que depois de alguns anos e a evolução, né, foram se constituindo como uma ciência propriamente dita. Então, é muito fácil falar dessa história e lembrar desses casos que muitas vezes aí a gente vai reconhecer como a prática da epidemiologia na questão mesmo específica da medicina, da saúde. E aí eu trago para vocês esse exemplo aqui da cólera, lá na época da Inglaterra vitoriana, né, por volta de 1854, onde no estudo aí do John Snow, ele tentando identificar os casos de cólera na cidade de Londres, ele fez esse estudo aqui, que é um mapa, né, uma visualização desse mapa, onde que os casos estavam mais concentrados. Então, o John Snow, estudando cólera na cidade de Londres, ele começou a observar o quê? Que você tinha mais casos de cólera relacionados com certas bombas de água na cidade de Londres. Então, foram um dos primeiros estudos que mostraram essa relação entre um problema de saúde, a cólera, e algum fator relacionado e que poderia ser relacionado a todas aquelas pessoas que estavam ficando doentes, como morar perto de uma bomba ou consumir a água daquela bomba de água. Então, aí ele fez essa relação entre esse consumo da água e o adoecimento. Ele ainda não identificou a bactéria, né? Ele não sabia ainda o que provocava a doença,
mas só por esse primeiro estudo de evidência epidemiológico, ele, por questões de moradia, de hábitos de consumo daquela água da bomba, ele relacionou aquilo com determinada doença. Então, vejam que essa história, né, ela mostra uma prática epidemiológica de estudar fatores de doença, e no caso, o consumo da água nessas bombas e o aparecimento de uma determinada doença que seria o cólera, né? E aí a gente vai ver, assim, de forma ampla, né, o que é epidemiologia, né? Então, a gente é acostumado a escutar e ouvir falar o quê? Da ciência que lida com morbidade, a ciência que lida com mortalidade. Então, a gente vai estar ali dentro da epidemiologia. Quando você determinar uma doença assim, na comunidade, você vai identificar a prevalência, a incidência, está dentro de morbidade, e morbidade, qualquer doença em geral, né? Nós que somos da saúde, médicos, isso é muito próximo a nós, né? Os dados de mortalidade, então, além de estar doente, né, os desfechos dessas doenças, que seriam mortalidade, é você ter também estatísticas, né, dessa mortalidade, né? Mortalidade infantil, mortalidade por determinada doença. Veja que a gente começa a produzir estatísticas ou parâmetros, né, dentro desses estudos que até então eram comuns de morbidade e mortalidade. Então, assim, às vezes é muito difícil você definir um determinado termo, né, igual aqui a gente está tentando definir epidemiologia, mas a gente pode imaginar assim, que uma definição, quanto mais ampla, com certeza ela vai abarcar mais práticas e mais características daquilo que a gente está dizendo que é essa epidemiologia. Então, uma definição que eu gosto muito, né, é essa definição aqui, que é uma definição, né, bem ampla mesmo, que vai falar assim: a epidemiologia é o estudo da distribuição dos estados de saúde e doença na comunidade e também a distribuição dos eventos relacionados à saúde e seus determinantes. Então veja que esse tipo de definição, ele amplia muito aqui, né, o leque, né, de dizer doença, né? Porque então não é só doença, a gente pode falar assim de saúde, de características ainda de sinais, sintomas, sindrômicos, que ainda não, às vezes nem se caracteriza uma doença, mas que é um estado de saúde, né? Hoje a gente fala muito aí do burnout, né, de efeitos relacionados a radiações não ionizantes, só para citar alguns novos, né, muito contemporâneo, né, mais assim, nem muito antigo, mas a própria Lerdort, né, que muitas vezes você tem aquele discurso assim, isso é uma doença, isso é um comprometimento fisiopatológico, mas que são estados, né, de uma saúde que se pode dizer, né, do pré-sintomático, do sintomático da doença inicial, prognóstico. Isso tudo pode ser considerado que a gente chamaria então estado de saúde. Então amplia demais, né? Então o conceito não é só a doença, né? Eu gosto dessa declaração aqui, dessa terminologia, porque ela também aplica essa questão. Nós estamos falando, né, de estados de doença ou doença, ou o que seja lá que a gente está querendo medir, mas em determinada comunidade. Então isso dá um aspecto muito importante da epidemiologia, porque a gente sempre está falando no contexto de grupos de pessoas, de populações, né, que aqui ele relaciona com comunidade, né? Mas isso pode ser a população de uma determinada empresa, a população de pessoas que são motoqueiros, né, no Brasil. Então, assim, você tem que sempre identificar qual que é a população que você está medindo esses estados e doenças. Então isso dá uma relevância muito grande para a epidemiologia, que nós vamos ver mais à frente, que diferencia de forma importante da clínica e do indivíduo, que é sempre pensar que nós estamos falando de populações, dos trabalhadores da sua empresa, dos trabalhadores de um município, de um estado, da União. Então sempre a gente tem que entender que a gente fala de grupos de pessoas. E a epidemiologia é uma ferramenta para aplicar nesses grupos de pessoas, né? Então isso é muito relevante também. Outra questão que eu chamo a atenção aqui, né, é que hoje, cada vez mais, os eventos que às vezes estão dentro, né, do que é relacionado com a saúde, também passam a ser medidos ou tratados com a técnica e a ciência relacionada com a epidemiologia. Então, a gente não fala só de doenças, a gente fala de eventos relacionados à saúde.
Então aqui na medicina do trabalho a gente vai ver a lesão, o acidente, né? Mas desde planejamento administrativo e estratégico de organizações de saúde, serviços de saúde, como equipes de saúde disponível, unidades de saúde, número de procedimentos realizados, benefícios previdenciários, e você vê que o leque de possibilidades de medição e aplicação do conceito epidemiológico, ele é muito grande. Então, eu acho que é importante a gente imaginar que tudo isso, né, que a gente estiver falando, que a gente estiver observando, é epidemiologia e faz parte, então, né, do estudo que a gente está querendo fazer e apresentar para vocês. Tá? Então, seguindo aqui, esse termo amplo, né, como eu disse, né, dentro da técnica epidemiológica, né, a gente poderia estar entrando aqui em taxa de mortalidade, taxa de morbidade, né, onde a gente tem os conceitos de prevalência, incidência. A gente pode discutir dentro dessa epidemiologia, né, os tipos de estudo que tornam as questões evidentes, né, que são os casos controle, as coortes, os estudos transversal, uma meta-análise, um estudo de caso. Tudo isso que nós estamos falando, né, são técnicas que a epidemiologia aplica e que são assim utilizados, né, num conjunto maior de conhecimento como uma ciência das áreas de saúde, né? Que você pode aplicar isso dentro da medicina, mas todas as áreas de saúde, planejamento, elas também aplicam essas técnicas que são assim trabalhadas, desenvolvidas dentro da epidemiologia e trazidas para seu uso como ferramentário para o dia a dia. Então, a gente pode falar de uma epidemiologia descritiva, de análise do fenômeno, até aí aplicando bioestatística, coincidências, frequências, né? Como aquela epidemiologia que estuda uma bioestatística mais analítica, de comprovação de hipóteses, de testes de hipóteses. Isso tudo tem a ver, então, com a questão analítica. Então, seguindo aqui, hoje a gente inclusive tem, né, diversas aplicações que são relevantes e que vão além, às vezes, só dessa detecção e uso, né, da epidemiologia para detectar e trabalhar com as doenças ou os agravos em geral, né? Então a gente tem a construção de sistemas de informação em saúde que usam, né, do conhecimento epidemiológico para se estruturarem como ferramentas de apoio à saúde pública. Numa empresa, um sistema de informação de agravos, né, ele funciona também como sistema de informação em saúde. Às vezes o seu prontuário eletrônico, e você busca informações ali dentro para fazer uma estatística e criar ali um alerta de casos, de eventos, monitorizar acidentes, né? A gente já vê aí que você está fazendo um sistema de informação em saúde, mas aplicado à saúde do trabalho, mas que esse conhecimento vem da epidemiologia, né? E igual eu falei, finalmente, né, a gente ainda fala de epidemiologia hoje no que a gente chama de estudos da organização do serviço de saúde. Então são estudos que não são às vezes de doenças, mas são de equipamentos, unidades, equipes, né, insumos, tudo isso pesquisado, né, estudado para que seja útil no sentido de você ali ter uma metodologia que você aplica e essa metodologia vem da epidemiologia. Então, assim, o meu objetivo aqui com vocês, né, até o objetivo conceitual dessa aula, não é aprofundar esses elementos para a gente dividir o tema como um tema introdutório e depois a gente aprofundar nos elementos que são mais práticos para você usar no seu dia a dia. Então, assim, discutir a epidemiologia ocupacional, ela vai partir, então, do seu grau de interesse por essa área, né? E o nível de aprofundamento que você quer chegar, de aplicar isso como até uma especialização dentro da medicina do trabalho. Então aqui foi só um geral, né, da epidemiologia como um todo, e aí a gente mergulha um pouco no que seria então um ramo dentro dessa epidemiologia geral, que é a epidemiologia ocupacional. Então aqui, né, a gente já pode ver uma importante distinção para começar a mostrar para vocês de como perceber essa epidemiologia na sua rotina de médico do trabalho. Então aqui o que a gente vê, né? A gente primeiro essa relação importante, né? Que a epidemiologia ela trata muito assim com coletivo e
a diferença para o clínico, né? A população para o indivíduo. Então isso é muito importante, porque nós médicos, a gente tem o treinamento da anamnese, de fazer, né, avaliar sinais e sintomas, síndromes clínicas, propedêutica, terapêutica. Isso é muito próximo do profissional médico, porque ele lida com isso nesse objeto dele trabalhar com as doenças, né, no contexto aí da medicina do trabalho. Só que a epidemiologia, ela faz um destaque em relação não ao indivíduo, mas em relação às populações, aos grupos expostos ou que você trabalha não na perspectiva de indivíduos ou unidades, mas de conjuntos de pessoas, indivíduos, população. E isso dá essa diferença. Então, aqui é um exemplo, né? Hoje, né, os médicos eles trabalharam muito e atuaram muito com a questão no caso, Covid, e como que a Covid, né, ela iria funcionar em relação ao que acontecia nas empresas, né? Então, assim, eu lembro, eu atuei bem na questão da pandemia em relação às empresas, e a gente, então, assim, de médico do trabalho, passou a ter que acompanhar e avaliar as questões de Covid da população que trabalhava na empresa. Então, nesse aspecto, né, no momento durante a pandemia, não sei se todos lembram, né, mas primeiro foi a questão do diagnóstico, né, qual o teste de diagnóstico, como é que fazia o diagnóstico. Primeiro, identificar que haveria essa doença no meio dessa população, né? E aí, métodos diagnósticos, que veio métodos anticorpos, métodos de antígeno, métodos rápidos, né? E depois veio falar sobre a questão da vacinação. Então, a gente teve vários momentos na pandemia que era demandado muita informação de estatística, se tinha muito caso, se não tinha, se tinha gente vacinada ou não tinha. E isso tudo, né? Pensando no instrumento epidemiológico, a gente trabalhava com o quê? Com fazer taxas de vacinação da população, ou seja, sempre essa coisa que a epidemiologia traz, né, de vacinados por população total e achar o percentual de vacinados, ou o percentual de indivíduos que deram positivo ou que eram doentes. Então, sempre trabalhando com numerador, denominador e aplicação de teste de georreferenciamento, igual vocês podem ver esse mapa aqui, né, que acaba identificando aqui, ó, o número, nessas manchas, onde você tem mais ou menos, né, pessoas aqui acometidas da doença, ó. E como que funciona a vacinação, né? Quem estava vacinado, quem não estava, os percentuais. Então isso tudo poderia ser objeto de criação de um mapa, de uma técnica dessa de aplicação de mapas e estatísticas de saúde, que hoje a gente chama de geoprocessamento em saúde, os GIS, né? Sistemas de informação geográfica. Então isso tudo que eu estou falando, né, são técnicas de epidemiologia aplicada à rotina, aí já do médico do trabalho, porque ele passou a lidar com isso, né? Então vejam como que a epidemiologia, ela invade, né, o nosso trabalho dentro da medicina do trabalho e pede conhecimentos e pede ações que não são as habituais que a gente lida, né? Com aquela coisa ali do que eu estou falando aqui, população indivíduo, né? Você ir lá identificar um caso suspeito, né? Depois na questão do caso apareceu se o caso, né, igual vocês estão vendo aqui, né, no primeiro momento era questão de diagnóstico, né? Você usava anticorpo, PCR do antígeno viral, né? Durante a pandemia, a gente viu que começou a aparecer sinais e sintomas clínicos quase que patognomônicos, né? Que seriam a anosmia, a ageusia, né? Que é a perda do olfato e a perda do paladar. Nós médicos, como elemento individual, né? Então eu trago aqui essa questão da Covid para ilustrar isso. A gente lida muito com esse conhecimento aqui, ó, de fazer o diagnóstico, de saber o caso clínico, né, os sinais e sintomas, né, aqui aplicando ao universo da Covid, né? Mas na questão epidemiológica a gente trabalha com o que seriam então que as taxas de vacinação. Eu quero saber do grupo populacional. Então na minha empresa, nos meus trabalhadores, que eu aplico essa informação. No caso, né, na empresa que eu trabalhava na época, inclusive era uma empresa muito grande que atuava, né, no caso, no setor minerário, né, e ocupava vários municípios. A gente desenvolveu um sistema de georreferenciamento para saber o número de casos em cada município que a empresa cobria, né? Eram 5 municípios, né, então a gente fazia um mapa de georreferenciamento do número de casos por total de casos em cada um desses municípios
para você acompanhar as curvas de doentes, né, em cada um desses municípios para uma tomada de ação, de fechamento de unidade, dos protocolos, né, contra a Covid. Então vejam, né, usar a ferramenta epidemiológica, cada vez mais ela passou a ser uma ferramenta da medicina do trabalho, porque as empresas no final tinham ali dentro, né, o médico do trabalho como grande referência de saúde para a orientação dos cuidados de empresa na pandemia. Mas, né, é um legado aí da pandemia que isso passa a ser uma atribuição ou uma competência, né, que esse setor passa a ter que exercer e, né, só chamando a atenção então disso, né, de como que esse conhecimento ele enriquece, contribui para a sua rotina e você ter mais elementos assim de competência, de ferramental para lidar não com às vezes os elementos individuais que estão acontecendo na sua rotina, mas com esses elementos e essas situações coletivas, né? Então, seguindo aqui, ó, nós temos então essa possibilidade de discutir o que seria então o clínico individual, e aí a gente entra assim especificamente no que seria então a epidemiologia ocupacional. Então nós vamos ver que é muito assim uma aplicação dessas técnicas e ciências relacionadas com a epidemiologia geral, mas no contexto das empresas, no contexto de populações que têm algum tipo de relação com o trabalho. Essa que é o grande salto que a gente faz de uma epidemiologia geral para uma epidemiologia ocupacional. E também, né, aqui aproveitando, né, a questão histórica, né, se a gente buscasse vários elementos históricos para explicar, para entender quando que isso começa, eu citaria aqui, né, o Richard Schilling, que desenvolveu aí o conhecimento do que seria a bicinose, né, dos trabalhadores de algodão. Essa doença respiratória, né, bicinose, doença ocupacional, que causa constrição do pulmão e uma dificuldade de respirar nos primeiros dias de trabalho de empregados que lidam, né, com a indústria do algodão. Aqui a gente pode ver alguns exemplos das máquinas, né, e à direita aqui trabalhadores mesmo, né, numa fábrica de algodão, fazendo aqui a manipulação dele, né, e aqui, né, também lá na época da Revolução Industrial, esse médico, ele trabalhando com a possibilidade, né, de identificar um fator causal para explicar aquele adoecimento respiratório, ele identificou que essa poeira de algodão causava essa determinada doença. Então isso é muito importante porque a partir desses estudos, né, a gente começa então a ter mais claro a relação entre epidemiologia ocupacional e esses fatores, essas doenças. Eu vou dar um breve exemplo aqui, contemporaneamente, né, em São Paulo, aqui no Brasil, reproduziram esse mesmo estudo do Schilling, né, e ele é importante para a nossa área hoje porque acaba, né, que a classificação de Schilling, né, de doenças vem desse autor, né, de classificar a doença como tipo 1, 2 e 3, vai ser abordado mais à frente, né, mas muito essa relação do tipo 1 que é relacionado com o trabalho, né, bem específico. No tipo 2 ele é contributivo e do tipo 3 de Schilling ele piora a doença, né? Então isso vem, né, só para citar aqui historicamente que essa classificação é exatamente feita pelo Schilling, né, esse inglês que identificou a história aí da medicina do trabalho, a bicinose. E aqui é só para dar um exemplo, né? A gente pode ver aqui, ó, que ele pega para fazer o seu estudo. Então isso aqui foi reproduzido em São Paulo e mostrou os mesmos achados que ele fez na época dele, né? Então, o que eles fizeram aqui em São Paulo para reproduzir essa classificação de Schilling, né? Eles fizeram o que seria, então, uma fábrica A, que tem pouca exposição, uma fábrica B com muita exposição, e uma fábrica C, que seria mais exposição, mas com outro tipo de tecnologia. E aí, uma população controle de uma fábrica que não tem nada a ver com Schilling, com exposição à poeira. Então, o que ele mostrou aqui? Aí a gente vai ver os estudos que ele fez, né? Se você pegar aqui a população que era distribuída nessa tabela, né, na fábrica A, fábrica B e fábrica C, a gente pode ver que, né, os locais de trabalho, né? Então você tinha 44 pessoas nessa fábrica B, 26 na fábrica A, 29 na fábrica C. Então, pessoal, vocês estão vendo aqui um exemplo de um estudo epidemiológico ocupacional e a gente está vendo como que é a execução desse estudo e como que a gente aplica o método epidemiológico. Por isso que eu trouxe esse exemplo para vocês verem, né?
E aí pensando então aqui já no resultado, né? Então assim, o trabalhar com a epidemiologia ocupacional tem muito de você interpretar os dados, interpretar o que está sendo feito e consolidado nas planilhas, nas tabelas, né? E aqui a gente vê a primeira grande ressalva aqui da epidemiologia, né? Que a gente estuda as doenças ou os agravos, né? Por faixas de população, por classificações e características de uma população. Então aqui você vai ver esse estudo, né? As fábricas que eu mencionei, mas por idade, né? Para ver se acomete mais o indivíduo em alguma determinada idade. Por raça, né? Acontece com alguém com determinada raça. Estado civil, sexo. Sempre imaginando que esse tipo de estudo pode me mostrar a relação maior ou menor dessas características da população em relação ao agravo que eu estou estudando. Então, na tabela, essa tabela, né, você tem que ser capaz de identificar isso, que nas fábricas, né, você divide aqui por faixas etárias, ó, e identifica número de pessoas em cada uma delas, né? Você vai ter o total, né, que a gente já viu, mas nesse total você pode ver que tem mais sexo masculino, mais sexo feminino, né? Então na fábrica A, ó, já pode ver que aqui sempre predomina o sexo feminino, ó. Então, eu já poderia dizer que trabalhar com algodão, né, nessas fábricas é mais característica de mulheres, né, pelo percentual maior, né? A idade também, você pode pensar nisso. Então, na hora que você vê aqui a percentual, a maioria é adulto jovem, né, com 20 a 25, ó, na fábrica A, mais proeminente aqui na fábrica A, mais evidente, né? Pouco menos na B, mas na B também, né, uma população jovem, ó. Sempre a população jovem maior, né, um pouquinho menos na última fábrica, que é uma fábrica mais antiga, ó, com processos mais antigos, mas com áreas maiores, né? Então isso tudo vai influenciar na estatística final. Então aqui, ó, depois a gente pode ver também, né, o estudo da poeira mesmo, né, nessas fábricas com vários processos, onde que a poeira, onde tem mais ou menos poeira, né? Então na fábrica A a gente pode ver, se você pegar aqui a poeira total respirável, né, ela tem um pouco menos, na fábrica B muito mais, ó, nesses setores, cardas e preparação, né? Aí pior ainda na cardas, né, porque você vê que o B aqui é bem maior, ó. E o C, até poeira, né? Que aparece até mais, ó. É outro tipo de fábrica que não tem algodão, mas também tem outros tipos de poeira, ó. Mas principalmente o B chama atenção, que é uma fábrica que tem muito mais poeira do que a primeira aqui, ó, que a gente está vendo. E aí, né, a gente realmente aqui é a parte para ver os sintomas, né? Aonde que eles acontecem mais. Aqui, ó, não é estatisticamente relevante, né, na NS, e estatisticamente relevante, né? Então você vai ver que aqui mesmo na B, ó, que é sensível, você vê que é o lugar que teve mais problema durante a manhã, que teve mais problema durante os 3 meses, né? Você vê que o número de problemas nessa fábrica, que seria que tem mais poeira e piores condições, é maior, ó. Então, para ver que a estatística mostra, né, que tem relação com esse trabalho na fábrica B e o aparecimento desses sintomas aqui, tá? Então, muito importante a gente ter esses parâmetros, né? Aqui, além de estudar os sintomas, né, você também pode fazer uma análise das poeiras das fábricas por parâmetros clínicos, né, como aqui mediram, né, o volume máximo expirado no primeiro minuto, ó. Então você também pode ver onde que aparece mais a alteração desse parâmetro, né, também naquela fábrica que tem um nível de poeira maior, ó. Então aqui nós estamos, através do estudo, mostrando evidências que você tem mais problema de alteração clínica, né, e de mais problema em avaliação, uma avaliação complementar na fábrica que tem mais poeira. Então isso ilustra pra gente, né, uma relação entre trabalhar nessa empresa com maior exposição à poeira de algodão e aparecimento de sintomas e alteração de exames clínicos. Esse é um estudo epidemiológico, né, que mostra exatamente essa possibilidade. Então, são essas as ferramentas que a epidemiologia ocupacional lança a mão para buscar a relação entre trabalho e determinados adoecimentos. Aqui, gente, igual eu mostrei lá quando eu falei de epidemiologia ocupacional, vocês vejam que quando a gente fala do estado de saúde, doenças, eventos relacionados à saúde, quando a gente mergulha na epidemiologia ocupacional, a gente pode estar falando de mortes, de acidentes do trabalho, de lesões relacionadas com o trabalho,
Quando a gente fala dessa comunidade, nós estamos falando de população ativa, que trabalha, empregado, trabalhador, autônomo. Isso tudo tem a ver com qual comunidade? Essa população que tem relação com o trabalho. Se for na sua empresa, principalmente em relação à sua empresa, né? Quais determinantes de saúde esses, né? De lesões, doença do ambiente ocupacional. Aí a gente lida com outros eventos de saúde, que são os afastamentos, os benefícios previdenciários, o absenteísmo. Você pode aplicar a epidemiologia ocupacional nos absenteísmos da sua empresa. Só para mostrar, assim, então, o universo ocupacional. Se nós estamos procurando os fatores de risco, então nós vamos trabalhar com os riscos ocupacionais, os riscos biológicos, os riscos ergonômicos, os riscos físicos, né? Igual eu citei, né, no caso da classificação de Schilling, a gente tem o grupo 1, né, que ele é obrigatório, o grupo 2, que ele é contribuinte, o grupo 3, que ele é uma causa, né? Só para mostrar também, né, que acaba que a gente tem, então, essas orientações de tentar identificar a relação de um agravo, mas principalmente quais são os fatores que estão causando aquele agravo. Aqui, até se vocês quiserem esse link, né, tem um link aqui que tem da ANANT, que comenta sobre a classificação de Schilling, que é muito interessante, né, para você ter como material complementar. Depois você procura esse material, eu vou mandar o link para vocês aqui nas referências, para você escutar um pouco esse podcast que fala sobre esse assunto, né? E é um material interessante de complementar para você escutar um pouquinho sobre a classificação de Schilling, a sua história e a sua aplicação no dia a dia. Finalmente, gente, assim, para fechar essa parte aqui de epidemiologia ocupacional, a gente tem aqui algumas diretrizes para você investigar, e a partir dessas diretrizes do Bradford Hill, você tem os elementos para você concluir se tem ou não uma relação com o trabalho, né? Então você tem que ver a força da associação. Usualmente é uma medida de associação como risco relativo ou razão de chance, né? Bem da epidemiologia. Então você tem associação de um fator com o adoecimento, então é uma diretriz para você ter relação com o trabalho daquele agente da doença ou do agravo que você está estudando. É consistente, né? Então outros estudos também apontam essa relação, não só você, né? Então também é específico. É uma exposição determinada gera doença, ou seja, quando alguém exposto vai aparecer aquela doença naquele indivíduo, então é outra parâmetro que você tem que levar em consideração. Temporalidade, né? A causa precede o desfecho, né? Então você tem que ter o fator e o evento. Se você tem o evento e o fator depois, fere e foge a essa norma. O gradiente biológico, né? Então a gente estuda se a dose, né? A dose-resposta, a proporcionalidade, quanto mais exposto, mais agravo tem. Então também é outro fator que você leva em consideração. E a plausibilidade biológica, né? Aquilo tem explicação, aquilo tem justificativa, né? Diante do nível atual do conhecimento fisiopatológico, né, há uma fisiopatologia que explica aquilo, de outras referências, outros elementos, né, a relação de causa aumenta demais. E finalmente, né, é uma coerência, né, a ciência atual mostra achados, você faz estudos, né, pesquisas experimentais e acha alguma evidência, né, então, usando aqui o arcabouço técnico-científico, padronização, estudos mostram essa relação, né? E analogia, né? Às vezes, aquilo acontece numa determinada doença, pode acontecer nessa e explicar, às vezes, essa doença que está sendo estudada, ou esse agravo que está sendo estudado, tá? Então, eu aqui fecho essa parte da epidemiologia ocupacional até esse módulo, né? Espero que tenha sido útil para vocês, espero que vocês aproveitem esse material. Igual eu falei, né? Eu vou trazer esses elementos aqui para vocês por módulos, né? Então, o primeiro módulo é esse, explicar a epidemiologia, explicar um pouco o que é epidemiologia ocupacional. É muito relevante, né? Então, que você procure o aprofundamento, né? Se esse assunto te interessar, porque aqui a gente faz um pouco mais no geral, para que a gente possa trazer elementos mais práticos para você, tá bom? Então, aproveite o material, ao final eu vou apresentar as referências e um grande abraço. Até mais!